Quero aqui mais uma vez destacar as notícias desse último fim de semana, quando executivos da Odebrecht afirmaram aos investigadores da Operação Lava Jato que a campanha do hoje ministro das Relações Exteriores, José Serra, ministro biônico do governo golpista, em 2010 recebeu 23 milhões da empreiteira, ou seja, da Odebrecht, via Caixa 2. Mas também não foi só o senador José Serra, a imprensa também trouxe informações de que o presidente interino, Michel Temer, pediu, abre aspas, o apoio financeiro para o PMDB, a empreiteira, a Odebrecht, e que a mesma, segundo a delação feita pelo Marcelo Odebrecht, teria repassado 10 milhões em dinheiro vivo a integrantes do partido em 2014. Eu volto aqui mais uma vez a afirmar aqui o que fiz numa parte que o senador Lindenberg me concedeu. Ou seja, essas novas revelações da Lava Jato, envolvendo o presidente interino, golpista Michel Temer, os seus ministros biônicos, como no caso, o ministro agora das Relações Exteriores, José Serra, escancaram o medo, a pressa com que o presidente Michel Temer e o consórcio golpista querem concluir o processo de impeachment. Na verdade, o aludido motivo, a semana passada, de uma viagem à China, no sentido de abreviar o calendário do impeachment, isso não se sustenta. O real motivo, repito, é o medo da Lava Jato. É o medo da Lava Jato, ou seja, de que novas revelações da Lava Jato cada vez mais expunham a sujeira, a lama, o esgoto em que estão envolvidos, segundo as notícias das delações, o presidente interino e muitos exatamente dos seus aliados. Em contrapartida, senhor presidente, temos aí uma presidenta que quer afastar por conta de decreto de suplementação orçamentária. Uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade nenhum. Uma presidenta onde até hoje nenhuma dessas delações aponta o nome da presidenta enquanto ela tendo sido acusada de benefício próprio. Nenhum, absolutamente nenhum, nenhum. É por isso que eu volto a dizer, isso é uma infâmia, infâmia, caçar o mandato popular, ferindo Constituição, com base, repito, em decreto, em suplementação orçamentária, quando isso não se sustenta, pelo quanto não há de comprovação de crime de responsabilidade, segundo a nossa própria Constituição. Quero ainda aqui, senhor presidente, também manifestar a minha indignação diante da atitude do presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, quando também, durante esses dias, anunciou que vai pedir a cassação do Partido dos Trabalhadores. Isso é inaceitável, senhor presidente. Ou seja, isso faz parte de toda a campanha de criminalização, de ódio, de perseguição, frente ao presidente Lula, frente ao Partido dos Trabalhadores, frente ao nosso governo. Inaceitável. Inaceitável que o presidente de uma instituição tão importante como o TSE se comporte dessa maneira, de uma maneira tão seletiva e tão autoritária. Quero, inclusive, aqui, senador Paim, dar conhecimento aqui aos que estão nos escutando, nos vendo, de uma nota que a bancada do PT na Câmara divulgou nesse último final de semana, repito, diante
de mais esse novo ataque seletivo e autoritário do ministro Gilmar Mendes frente ao Partido dos Trabalhadores. Diz a nossa nota: a bancada do PT na Câmara dos Deputados repudia mais uma ação seletiva e política do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. Ao pedir a cassação do registro do PT, Gilmar Mendes tira de vez a toga e assume o papel de militante da direita brasileira. Sua decisão contra o PT coincide com o momento em que se tenta cassar o mandato legítimo da presidente Dilma Rousseff, sem que tenha cometido crime de responsabilidade, configurando-se um golpe e a instituição de um ambiente político e jurídico de exceção ao país. Ao acusar o PT de ter se beneficiado de recursos desviados da Petrobras, o ministro Gilmar Mendes evidencia sua seletividade, já que outros grandes partidos, como o PSDB, PMDB, DEM e PP, também receberam recursos de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Sobre esses partidos, cala-se, como sempre, o presidente do TSE, que enxerga problemas no sistema democrático brasileiro apenas quando se trata do PT. Eu acabei de dizer aqui, esse final de semana, nada mais, nada menos do que o presidente interino, né? Segundo Marcelo Odebrecht, chamou Marcelo Odebrecht lá no Jaburu, e lá no Jaburu tratou, ao lado do ministro biônico Eliseu Padilha, de uma ajuda especial no valor de mais de 10 milhões de reais para o PMDB. Mencionei aqui, por exemplo, o ministro José Serra. O senhor Marcelo Odebrecht está dizendo que também ele recebeu mais de 20 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha dele à presidência em 2010. Aí o ministro Gilmar Mendes só vê problema quando é com o Partido dos Trabalhadores. Ora, senhor presidente, né? Tudo tem que ser investigado, mas com isenção, com responsabilidade. Portanto, sem seletividade e sem qualquer tipo, né, de perseguição. Voltando à nota, senhor presidente, a bancada do PT destaca: a atitude autoritária do presidente do TSE só encontra paralelo no regime autoritário encerrado em 1985. A última vez em que um partido político foi cassado no Brasil foi mediante ato institucional de uma ditadura militar. São notórios, diz a nota, o destempero verbal e a parcialidade de Gilmar Mendes contra o PT. Ele não está à altura do cargo que ocupa. Suas ações no âmbito da Suprema Corte, como a de juízes de primeira instância, tem maculado a imagem do judiciário brasileiro. Ao pedir agora a cassação do registro do PT, o ministro faz jus aos que o chamam de, abre aspas, tucano de toga, fecha aspas, do STF. O nosso judiciário precisa de magistrados, não de militantes políticos. Brasília, 7 de agosto de 2016, deputado Afonso Florencio, líder do PT na Câmara. Eu quero aqui, senador Paim, a respeito dessa nota, saudar a nota, ela é necessária, ela é oportuna, acrescentar aqui que nós não vamos ficar calados, que nós não vamos aceitar perseguição, nós não vamos aceitar intolerância política no nosso país. Nós temos que saber separar os indivíduos da instituição. Os indivíduos, quando cometem erros, tem mais é que ser investigado. Desse a essas pessoas, inclusive, o direito de defesa. Se for comprovado que é inocente, que seja inocentado. Se for comprovado que é culpado, que pague de acordo com os rigores da lei. Agora, outra coisa é a instituição. Nós não vamos aqui aceitar calado, de maneira nenhuma, que de repente venha se atacar uma instituição como o Partido dos Trabalhadores. Uma instituição que nós temos todos que reconhecer, é uma das mais belas ferramentas na construção da democracia no nosso país. Foi no passado, é no presente e será no futuro. Quero aqui dizer, senador Paim, que não há governo golpista, nem muito menos juiz
disfarçado de militante partidário, por que não dizer de militante tucano, que nos faça desistir dos nossos sonhos, de retomar o projeto de inclusão social iniciado por Lula e Dilma e de avançar rumo a um Brasil mais justo e um Brasil mais inclusivo. Senador Paim, quero também, nesse momento, me permita aqui rapidamente fazer um registro, porque neste domingo, dia 7 de agosto, nós celebramos o aniversário de 10 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que trouxe inúmeros benefícios para nós mulheres no que diz respeito ao combate à violência doméstica. Essa lei, senador Paim, que é um marco na luta pela igualdade de gênero, essa lei que é um marco no combate à violência contra as mulheres. Essa lei que surge exatamente a partir da história da cearense Maria da Penha, agredida que foi à época covardemente, né, pelo seu companheiro. E Maria da Penha tanto lutou, tanto resistiu, que acabou exatamente virando o símbolo da luta contra a violência familiar e doméstica no Brasil. E acabou exatamente dando nome à lei. A lei, senador Paim, que por dever de justiça nós devemos aqui destacar que ela foi fruto, sobretudo, da luta das mulheres, de uma rede imensa de movimentos de mulheres feministas, movimentos amplos da sociedade civil, que teceu o ambiente político para que nós dessemos o passo que a gente deu em 2006, aprovando a lei inclusive que foi sancionada pelo presidente Lula. Lei essa, senador Paim, que a partir da sua instituição fez com que milhares de mulheres perdessem o medo e criassem coragem para denunciar seus agressores. Lei essa, senador Paim, que nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma avançou na medida em que os governos Lula e Dilma instituíram vários mecanismos de proteção às mulheres vítimas da violência. Eu destaco aqui, por exemplo, as iniciativas dos governos Lula e do governo Dilma nessa área de combate à violência contra as mulheres, como as conferências, que mobilizou milhares de mulheres pelo país afora. Eu destaco aqui o Pacto Nacional do Enfrentamento contra a Violência. Eu destaco aqui, por exemplo, o projeto idealizado pela presidenta Dilma e já em curso, que é a Casa da Mulher Brasileira, o DISC 180, destaco aqui a lei das domésticas, a lei do feminicídio, que tipificou o assassinato de mulheres por questões de gênero e colocou o crime no rol exatamente de crimes hediondos. Portanto, senador Paim, quero aqui colocar que foi exatamente no governo do PT, com Lula e Dilma, que o tema da mulher e de outras minorias recebeu atenção específica com políticas públicas adequadas para combater todas as formas de preconceito e de discriminação. Lamentavelmente, em decorrência do golpe, nós estamos vendo aí o presidente interino já tomando medidas que têm significado um retrocesso para a luta das mulheres. Me refiro, por exemplo, à medida do governo interino, Michel Temer, através da medida provisória 726, editada agora em maio, que acabou com o status de ministério no que diz respeito à Secretaria de Política para as Mulheres.
né? Então, senhor presidente, esse governo, claro, governo que tenta jogar por terra todas as conquistas importantes que nós obtivemos nesses últimos 13 anos, inclusive no campo da defesa, valorização e promoção, né, dos interesses da mulher. Por isso que quero parabenizar a todas as mulheres, especialmente a rede, né, de muitos movimentos, de entidades que tiveram um papel protagonista para que a Lei Maria da Penha nascesse. E hoje ela fosse o que ela é. Segundo a Organização das Nações Unidas, a Lei Maria da Penha é considerada a terceira legislação mais eficiente no combate à violência contra as mulheres. Uma das formas, portanto, de celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha é aqui afirmar o nosso compromisso para que não tenhamos retrocesso nessa área, para que não tenhamos, inclusive, nenhum retrocesso no âmbito do conteúdo da própria legislação, que é a Lei Maria da Penha, para que a gente possa avançar cada vez mais no sentido de que ela venha ter a sua efetividade, que tanto o Estado brasileiro, o Executivo, Governo Federal, Estadual e Municipal, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, nós temos que cobrar para que o Estado brasileiro como um todo garanta a efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha, para que ela continue sendo esse símbolo de luta contra a violência doméstica, para que ela continue sendo esse símbolo enquanto luta em prol da igualdade de gênero. Por fim, senador Paim, quero aqui também rapidamente, claro, saudar, fazer o registro aqui também das Olimpíadas, né? A abertura na última sexta-feira, abertura muito bonita, que encantou o Brasil, que encantou o mundo, senador Paim. Senadora, já que a senhora está fazendo um registro, permita que eu possa anunciar que estão aqui nos visitando os alunos da Escola de Formação de Oficiais do Exército Brasileiro, Salvador, Bahia. Sejam todos bem-vindos. Volta a palavra à senadora Fátima Bezerra. Senador Paim, então, como eu estava colocando aqui também, quero aqui rapidamente, né, falar da Olimpíada, quando o mundo voltou seus olhos para o Brasil, e é evidente que fizemos bonito, né? Mostramos, como bem disse o presidente Lula, que somos capazes de fazer uma Olimpíada, de realizar uma Olimpíada. Não ficamos devendo nada a nenhum outro país em matéria de abertura. Foi um espetáculo que encheu os nossos olhos de cor, de alegria e diversidade cultural. E não é apenas o brasileiro quem está dizendo isso, não sou apenas eu que estou afirmando isso aqui, é o mundo inteiro. Quando a imprensa internacional foi farta e unânime em elogiar a abertura dos Jogos aqui no Brasil nesse último fim de semana, do Washington Post, a CNN, enfim, a rede britânica BBC, quando afirmou que foi uma vibrante celebração da história, da cultura e das belezas naturais do Brasil, ou seja, a solenidade de abertura. E quero aqui, senador Paim, dizer que essa Olimpíada só está acontecendo por duas razões. Goste ou não goste de Lula ou de Dilma, goste ou não goste do PT ou dos governos do PT, mas a justiça tem que ser feita, a verdade tem que ser dita. A Olimpíada só está acontecendo, para a alegria nossa no Brasil, por duas razões. Primeiro, pelo empenho pessoal do querido presidente Lula, que desde o início acreditou nesse projeto de trazer a Olimpíada para a América do Sul e para o Brasil, que é a primeira vez que a Olimpíada se realiza na América do Sul e, para nossa alegria e orgulho, está sendo realizada exatamente no Brasil. Então, na verdade, o prestígio mundial, prestígio internacional do presidente Lula, o seu governo,
foi fundamental para que a gente conseguisse trazer a Olimpíada para o Brasil. Diferente do Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente tucano, que até tentou, mas não conseguiu de maneira nenhuma. Então, quem teve um papel decisivo para ela vir para o Brasil foi o ex-presidente Lula. Segundo, o papel da presidenta Dilma, porque se coube a Lula a defesa e o papel decisivo para que o Brasil fosse o país escolhido para a realização da Olimpíada, coube a presidenta Dilma e toda a sua equipe de governo, que tiveram o mérito, de forma incansável, de trabalhar para organizar e viabilizar as Olimpíadas na cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Isso ninguém pode negar de maneira nenhuma. Claro, senhor presidente, que eu quero também fazer minhas aqui as palavras que já foram ditas por outros oradores que nos antecederam. É muito desconfortável, para não dizer outra palavra, ver o presidente intruso, medroso, golpista, usurpador Michel Temer, lá no Maracanã, morrendo de medo, tanto é que pediu para o nome dele sequer ser anunciado, e ao final da solenidade de abertura, o senador Humberto falou pouquinhos, parece que não chegou a 10 segundos, mas nada disso impediu que ele também recebesse uma sonora vaia. O desprestígio do governo golpista é tão grande que o evento, por exemplo, contou com apenas 18 chefes de Estado, né? Agora, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que essa vaia lá no Maracanã que o presidente biônico Michel Temer recebeu, na verdade, ela revela a indignação do povo brasileiro frente ao que está acontecendo no país, que é essa infâmia, que é esse golpe travestido exatamente de impeachment. Por fim, senhor presidente, quero aqui também repudiar a censura nas arenas dos jogos, né? Essa censura aí liderada pela COI e pelo presidente interino. É inaceitável, é condenável, né, que de repente o presidente interino exija da Força de Segurança Nacional atitudes de repressão nos estádios, quando cidadãos e cidadãs, de acordo com o que assegura a nossa Constituição de 1988, expressam o seu sentimento de descontentamento, de indignação, frente ao que está acontecendo no país, pedindo fora Temer, pedindo exatamente a democracia de volta. Portanto, eu quero aqui repudiar que o presidente biônico haja com truculência, obrigando a Força Nacional a tirar as pessoas dentro das arenas, né? Isso é inaceitável e nós não vamos, de maneira nenhuma, baixar a cabeça nem nos calarmos diante disso. Como disse o ex-ministro Juca Ferreira, né, o Brasil, né, é um país democrático e as Olimpíadas é um momento em que deve ser assegurado a todo e qualquer cidadão, da criança ao jovem, ao adulto, expressar, portanto, o seu sentimento. Quero, por fim, senhor presidente, desejar sucesso aos nossos atletas, seleção feminina de futebol que está fazendo bonito. Quero desejar muito sucesso ao nosso querido Marcos Macedo, representante lá do meu estado, o Rio Grande do Norte, nos jogos aqui, nas Olimpíadas. E, por fim, parabéns, presidente Lula, parabéns, Dilma, e parabéns ao Brasil.